livro de João, capítulo 10, versículo 9. A Bíblia nos relata: eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem. Vamos ler novamente. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Podemos nos assentar, desocupe as vossas mãos e glorifique ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Pode exaltar Jesus por quem merece. Pode exaltar Jesus. Nós daremos palmas. Então nós lemos aqui um texto conhecido, esse texto de João, capítulo 10 e versículo 9. Quando Jesus começa a abordar ali no início, capítulo 10, versículo 1, ele ali estava confrontando os judeus, porque erradamente, os judeus estavam instruindo o povo de Israel errado. Amém? Então Jesus ele vem confrontar os judeus da forma a qual eles estavam instruindo o povo de Israel. E Jesus então ele fala acerca desta passagem, desta parábola. Nós vemos: eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Nós vemos então que ali os judeus estavam instruindo o povo errado. Então Jesus vem confrontar aos judeus. E Jesus chega ali, então ele diz: o homem vive à procura de muitas soluções para suprir, às vezes, as suas necessidades. Nós vemos que o mundo oferece muitas portas para ele, nas quais encontra tristeza, ilusão, derrota. Então nós vemos que o homem procura às vezes muita saída no mundo aí fora, e ele encontra então tristeza, ilusão, derrota, e o fim dele sempre será de morte. Mas Deus oferece ao homem a porta de alegria e de louvor e vitória. Ou seja, aí fora no mundo, muitas portas te levarão para o abismo. Em outras palavras, a Bíblia nos afirma que há caminhos que o homem parecem ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E eu me recordo em João, se não me falha a memória, 3, de um certo homem, Nicodemos, o qual desejou conhecer a Jesus. E este chega até Jesus pela madrugada. A Bíblia não relata isso, mas no coração da madrugada, procurando conhecer quem era Jesus. Creio eu que ele, cansado já de viver uma vida de obscuridade ou uma vida obscura, ele então deseja conhecer a Jesus. Então quando ele conhece a Jesus, o que acontece para ele? Como nós lemos aqui, então Deus oferece ao homem a porta de alegria, a porta de salvação. O que acontece para Nicodemos? A luz raia, e sabemos que a luz é Jesus Cristo de Nazaré. Ele traz salvação, ele traz alegria, ele traz bênçãos para as nossas vidas. E nós vemos então que Jesus ele confronta os judeus e diz sobre essa passagem que o homem procura aí fora, muitas portas tem aí fora, só que essas portas aí fora nos levarão para a ruína, para a destruição. Jesus é o caminho. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, ele é a única porta, é a única solução para a salvação, para a alegria, para o refrigério, para nós termos uma vida próspera, abençoada na presença de Deus. Então nós vemos, Jesus sempre usou de forma figurada ou palavra do cotidiano, ou seja, do costume, da cultura daquela época. E nós vemos que as pessoas na época, para mostrar o seu projeto de vida eterna, Jesus estava se referindo não à porta simples que entendemos hoje, que separa dois ambientes dentro de casa, lado de dentro ou lado de fora. Jesus não estava se referindo a esta porta,
mas Jesus estava mostrando que havia dois tipos de aprisco para as ovelhas. Ou seja, Jesus não estava se referindo à porta física ali que nós adentramos, que nós passamos de fora para dentro, ou vice-versa, de dentro para fora. Jesus estava mostrando que o aprisco ficava no vilarejo, na cidade onde era público. Qualquer ovelha tinha total acesso a este aprisco, e ali não havia distinções. O rebanho era guardado quando os pastores retornavam à noite do campo. Esse aprisco tinha uma forte porta. Apenas o pastor daquele aprisco tinha a chave. Então agora eu quero que você preste muita atenção. Como eu disse, esse aprisco tinha uma forte porta. Apenas o pastor daquele aprisco tinha porta. Isso trazendo para nos tempos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Como de cultura, de cotidiano deles daquela época. Nas cidades havia enormes portas. E ali ficavam dois tipos de comerciantes, vendendo alimentos e juízes para resolver a causa de qualquer pessoa. Sempre com duas pessoas que eram testemunhas, ou comunhão, eles tinham comunhão. Quando os moradores dessa cidade tinham fome, iam até essa porta para adquirir algum alimento que era necessário para o seu sustento. Amém? Quando nós estamos em plena comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, como eu disse, Ele sendo a porta, Ele tem suprido, ou seja, Ele supre todas as nossas necessidades. Tudo que precisamos, Ele supre, porque Ele é a porta, Ele tem a chave, Ele tem o total acesso da nossa vida, do nosso coração. Então Ele supre todas as nossas necessidades. Quando estamos fracos, tem sido nesta hora que nós tornamos forte na sua presença. Ou seja, Ele supre, Ele tem o alimento, Ele tem tudo, Ele resolve os nossos problemas, as nossas dificuldades, os intempéries que passamos, as tempestades. Jesus, Ele supre. Mas se estivermos na casa, na presença de Deus, aí não irá faltar nada, porque Ele é a porta, Ele é a saída, Ele é o caminho, Ele é o abençoador, Ele que nos guarda, Ele que nos livra. Então nós vemos que aí fora não teremos nada. Sem Jesus não temos nada, mas na presença de Deus nós temos tudo. Eu me recordo da passagem do filho pródigo. Os irmãos sabem, lá fora ele não tinha, ele até mesmo desejou comer das bolotas do porco. Até então, quando ele cai em si e lembra, na presença, ou seja, na casa de meu pai eu tinha tudo, não me faltava o pão, não me faltava nada. Ou seja, lá fora não há solução para o seu problema, para o atual quadro que você está vivendo. As tempestades, a dificuldade tem batido em muitas portas e estão fechadas, mas todavia na presença de Deus há alegria, há refrigério, há alimento, há prosperidade, há poder, há unção, há salvação, libertação. Então nós vemos, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, Ele não faz distinções ou acepção de pessoas. Ou seja, se você tem poder aquisitivo, se você é pobre, se você é rico, doutor ou até mesmo inculto, o Senhor vê todos nós iguais. Perante aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Não há distinções, não há acepção de pessoas. A grande preocupação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que estejamos salvos. Ou seja, Ele não importa qual quadro você é pertencente, qual a atual situação da sua vida, se você está vivendo em tempestade, se você está vivendo em bonança, não importa. Ele não faz acepção de pessoa, porque na verdade o que Jesus Cristo importa é com a sua salvação. E quando nós lemos esse texto de João, capítulo 10, verso 9, nós falamos aqui de salvação.
O intuito, a intenção de Deus é nos salvar, nos libertar, nos transformar, fazer de nós um velho homem fora da presença dele, que vivia nas drogas, na prostituição, nessa vida perdida, fazer de nós um novo homem, uma nova mulher na presença dele. A intenção de Deus é te salvar, te libertar, te transformar de dentro para fora, que você vai sofrer até mesmo uma metanoia, ou seja, uma mudança de pensamento, de vida, através do Espírito Santo, do Paracleto Divino adentrar no seu coração, na sua vida. Deixa hoje o Espírito Santo entrar, fazer morada, e você irá glorificar e exaltar. Você pode levantar a mão e glorificar a Jesus. Você pode exaltar, exalte Jesus. Então nós vemos que a intenção de Deus é que sejamos salvos. Guarde isso, a intenção de Deus é que sejamos salvos, porque o pastor sabe do perigo da noite, onde o homem sem o Senhor não consegue distinguir ou discernir o bem do mal, o santo do profano, a vida e a morte. Mas a certeza que temos sido colocados num lugar seguro, ou seja, num aprisco, que eu me refiro à presença de Deus, à igreja de Deus, amém? Jesus tem a chave em suas mãos, como eu disse lá em cima, somente Jesus tem a chave da porta para adentrar aos nossos corações. Ou seja, Ele é o único que abre a porta do nosso coração. Como Zaqueu, nós vemos ali, Jesus entrou na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu. Ele tinha a chave, mas Jesus ele não arromba. Jesus ele é educado, ele tem a chave. Zaqueu deixou Jesus entrar na sua casa, na sua vida. Deixe hoje o Espírito Santo entrar no seu coração. Abre as portas, fala assim: sois bem-vindo, Senhor Jesus, sois bem-vindo, Espírito Santo. Abre as portas do seu coração, da sua mente, e deixe o Espírito Santo de Deus entrar, fazer morada, ceiar contigo e com a sua família. Pode exaltar e glorificar ao nosso Deus. Então, como eu disse, o pastor sendo a porta, Jesus Cristo. Quando as ovelhas saíam para as montanhas nas estações quentes, elas não retornavam à noite para o vilarejo de forma alguma. Elas eram reunidas no aprisco das ovelhas na montanha. Mais uma vez eu repito, estou trazendo como os tempos antigos sucedia naquela época. Então, vilarejo de forma alguma, elas eram reunidas no aprisco das ovelhas na montanha. Esses apriscos nas montanhas eram espaçosos, cercados por uma mureta. Neles existia uma entrada por onde as ovelhas entravam e saíam, mas não havia nenhum tipo de porta. O que acontecia então? Era que quando anoitecia, o próprio pastor deitava na entrada do aprisco, e assim nenhuma ovelha poderia sair ou entrar, exceto por cima de seu corpo, no sentido mais literal. Ou seja, como eu disse, o pastor era e é a única porta. O pastor é a única solução. O pastor é a única saída para os seus problemas. Não importa o quadro, enfermidade, situações, se a sua vida está de cabeça para baixo, se você deixar Jesus Cristo adentrar, então você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida, no seu coração. Ele irá te libertar, Ele irá te transformar. Vai acontecer, ou seja, dunamis, que seja o que? É como se fosse uma bomba. Já viu quando uma bomba é explodida? Ela afeta vários outros lugares. Assim, quando a presença de Deus entrar em sua vida, você será impactado. Não somente você, mas toda a sua casa, toda a sua família. Exalte e glorifica. Pode exaltar, pode glorificar ao Senhor quiser.
como eu disse, o pastor era e continua e continuará sendo a única saída. O que amados, então, nós entendemos que a saída deste mundo requer determinação, porque estaremos deixando para trás os vilarejos, ou seja, as lutas, as provas, as dificuldades, as tristezas, as decepções deste mundo. Então nós vemos que a única saída deste mundo, irmãos, depende de mim e depende de você. Talvez você está agarrado nos vícios, na prostituição, nas drogas. Depende de mim e você hoje assentar no seu coração em deixar Jesus Cristo entrar. Como eu disse, Ele tem a chave para entrar no seu coração. Deixa hoje o Espírito Santo transformar a sua vida e você então vencerá as lutas, as decepções, as provas, as dificuldades, porque Jesus Cristo, sendo a porta, lhe ajudará, lhe confortará. Se for preciso, Ele irá te pegar no colo